Olá pessoal, bom dia. Vamos começar a falar sobre o reino fungi. Nós terminamos o reino protista e na sequência dos estudos sobre os seres vivos, agora vem o reino fungi. É bom que a gente tenha a atenção nessa sequência que a gente vê primeiro reino Monera, que são as bactérias, reino protista, que são todos os protozoários, reino fungi, todos os fungos, reino vegetal e reino animal, né? Reino plantae e reino animalia. Essa ordem de estudos sobre os reinos, ela segue uma ordem de evolução, não é uma coisa escolhida aleatoriamente, não. Obedece aos critérios de evolução de cada seres vivos que são inclusos nesses reinos. O reino dos fungos ele foi criado por volta no final da década de 60, 1969, para ser mais exato, pois antes disso ele era classificado como planta, né? Plantas talófitas, plantas avasculares. Então eles, né, não existiu o reino fungi até esse período. Como, né, estudos mais aprimorados descobriram que os fungos não têm clorofila, portanto eles não fazem a fotossíntese, então eles não poderiam estar no reino vegetal, junto com as plantas. Para a gente fazer uma analogia sobre a complexidade que é o reino fungi, sabe esses filmes que tem sobre Transformers, sobre os mutantes, né, que são seres que têm uma forma, mas que eles adquirem características de outros diferentes, né? Então, nos Transformers, um carro, é alguma coisa, é um objeto assim, que se transforma num dragão, se transforma num tigre ou numa forma humana, né? Os mutantes também são seres, são humanos que têm características de outros seres ou até de alguns fenômenos, né, da natureza e assim por diante. Então encare o fungo como transformer da natureza, né? Por quê? Vou falar suas características que são contrastantes com os demais seres. O reino fungi ele é o terceiro reino, então entre os cinco ele está no meio. Antes dele, reino monero e protista, composto unicamente por seres unicelulares. Não existe bactéria nem protozoário multicelular. Depois do reino fungi, são as plantas e os animais. Não existe planta e animal unicelular. Dentro do reino fungi, existem os unicelulares e os multicelulares. Então ele tem característica de todos os reinos em questão de quantidade de célula, né, de formação celular. Pegando como ponto assim, nessas características que ele pega de outros seres, não, bom, primeiro, ele não tem a clorofila, né, então ele não faz a fotossíntese, mas para ele se nutrir, ele libera enzimas na matéria orgânica, ele degrada aquela matéria orgânica e ele absorve, né? Então ele é um heterótrofo por absorção. Heterótrofos somos nós animais. Autótrofos são os seres que não precisam se alimentar de nada externo a eles, como por exemplo as plantas. Planta não come terra, né? Eu sempre faço analogia, se a planta comesse terra, em volta de uma árvore era para ter um buraco, né? E a árvore ia cair. Então, esses são os seres autótrofos, né? Uma planta, dentro das células que compõem as suas folhas, ela faz um processo químico ali chamado fotossíntese e ela consegue se nutrir dessa forma. Nós, animais, nós somos heterótrofos, a gente precisa absorver nutrientes que estão no meio ambiente, né? Que estão fora do nosso corpo para a gente se nutrir. E o fungo é dessa forma também, só que ele é um heterótrofo por absorção. E depois ele alimenta, ele conduz aquele nutriente célula a célula, porque ele não tem vasos condutores dentro dele. Uma outra característica que ele tem também de outro ser é a reserva nutritiva, porque todos os seres vivos têm algum mecanismo de reserva de nutriente em caso de período de escassez. As plantas é o amido. Para nós animais é o glicogênio, em grande parte no nosso fígado. O fungo ele também armazena glicogênio como reserva nutritiva, também para períodos de escassez. Então é uma característica de animal que o fungo tem.
né? As suas células são cobertas tem a membrana plasmática e tem uma parede celular. Essa parede celular, ela é composta por um polissacarídeo chamado quitina. A quitina é a mesma substância que forma o exoesqueleto dos insetos, então o fungo também tem característica de inseto, certo? Então, mas se você for observar o corpo de um cogumelo, que ele é um fungo, ele se assemelha a uma planta, ele tem alguma coisa parecida com uma raizinha, né, que fica enterrado, um caule e aquele chapéuzinho. Então, por isso que ele era muito confundido, ele era interpretado como se fosse uma planta. E a aplicabilidade, o uso dos fungos para a humanidade, para o meio ambiente, são muito diversificadas. Tem fungo que serve de alimento. Como que a gente identifica um fungo que serve de alimento? Nós não vamos nos ocupar desse trabalho. Se você quer saber qual fungo que serve de alimento, é o que vem de supermercado. Tem fungo que produz remédio, tem fungo que é veneno, né, os venenosos, e tem fungo alucinógeno. Não me perguntem qual é o alucinógeno, porque eu não sei. Tem 19 anos que eu dou aula, todo ano alguém me pergunta, professor, qual é o fungo alucinógeno? Eu não sei, mesmo se eu soubesse, eu não iria falar. Tem os fungos que servem para a produção de medicamento, como a penicilina, que ela foi sintetizada a primeira vez por um cientista que pesquisava colônia de bactérias, cultura de bactérias, e nas culturas que nasceram esse fungo, que é o penicillium, as bactérias morreram. Então ele resolveu pesquisar o que esse fungo tinha, que ele conseguiu eliminar as bactérias e descobriu a penicilina. Foi um antibiótico revolucionário nos tratamentos de medicina, né? De várias doenças aí bacterianas. Bom, são heterótrofos, né? Alguns provocam doenças como as micoses, são amplamente empregados na indústria alimentícia, como fermentação de pães, de queijo, produção de iogurte, de bebidas fermentadas, certo? Então o fungo tem várias aplicabilidades. Essa é a nossa primeira aula, só conceitos gerais sobre fungo, a gente vai aprofundar isso nos próximos vídeos. Eu quero que você pegue as informações que você conseguiu assimilar e dê sequência na construção do seu diário de bordo. Para quem não entendeu o que é o diário de bordo, é você pegar uma folha do seu caderno, escrever lá em cima, diário de bordo, colocar a data, colocar o tema da aula e você colocar o que você entendeu com as suas próprias palavras. Não quero que transcreva a minha fala e não quero que você procure textão no Google. Barulhos da rua. Eu quero que você coloque as suas conclusões, o que você aprendeu com esse vídeo, tá certo? Tire aí dentro da sua mente brilhante, inteligente, que eu sei que você tem, e construa o que você aprendeu, tá certo? Então até a próxima aula.